estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? E por favor, pegue a sua Bíblia e vamos para Lucas. Lucas não. 1 Reis 13. Depois nós temos outras referências. 1 Reis 13. Primeiro a Reis, no capítulo 13, e nós vamos ter que ler pelo menos esses 28 versículos, para que você possa entender direitinho a história. Depois vamos para outras referências. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. E os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Quer dizer, siga em frente, não tem retrocesso aqui. Por isso, quando ele voltou, não voltou por onde tinha vindo a Betel. Havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido. O homem de Deus que viera de Judá, então disse,
mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo da grande árvore, e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus lhe disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento. Para ele, no caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor, a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. Ok. Você vê aqui uma história que terminou muito mal, mas era para ter... O que Deus havia planejado era um outro fim. Mas muitos se esquecem que foi nos dado a capacidade, a liberdade de escolher, de fazer nossas escolhas. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós podemos escolher para onde vamos, o que vamos fazer, se vamos fazer, se não vamos fazer. Você pode escolher. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, disse o Senhor, a vida, para que você e os seus descendentes vivam. A Bíblia diz. O Senhor tinha um sonho, um projeto, uma obra com esse homem que é chamado de homem de Deus. Não tem o nome dele. Ele é tratado como homem de Deus. Já o profeta idoso, ele não é tratado de homem de Deus. Ele é tratado de profeta velho, profeta idoso. Então, você vê que o Espírito de Deus estava sobre o homem de Deus. Mas não estava. Se um dia esteve, isso fazia muito tempo
que não estava mais na vida do profeta idoso. Pode ser que um dia ele tenha sido usado, mas isso fazia tempo, hein? Muito tempo. Ele já não era mais usado por Deus, se um dia foi, há muito tempo. No entanto, esse homem aqui, sim. Jeroboão era o símbolo da idolatria. Cultos paganizados é o que ele fazia. O autor é aquele que levantou, aquele que criou, aquele que estabeleceu o que era abominável ao Senhor naquela época. Tanto é que sempre a Bíblia diz, seguiu os caminhos de Jeroboão, que era tudo que o Senhor abominava. Ele fez. Ele usou, Betel significa no hebraico, casa, traduzida, casa de Deus. Na Bíblia você vê que a cidade, a segunda, depois de Jerusalém, a cidade mais citada, mais importante. E ele pegou e transformou a casa de Deus, um lugar que era para ser adorado o Senhor, em abominação. O altar que era para ser usado para adorar o Senhor, ele oferecia sacrifícios para deuses estranhos. Aí alguém vai dizer, mas ele não sabia que era o Senhor? Não, ele até considerava que ele servia o Senhor também. Ele até achava que sim. Mas ele era um homem totalmente pervertido, totalmente contaminado e contaminou a muitos com suas atitudes. E esse homem era muito temido. E o Senhor levantou este chamado homem de Deus para ir lá e desafiar. E falou com ele, esse altar vai se fender, e essas cinzas que você tem oferecido sacrifício, isso tudo vai cair. Isso tudo vai ter um fim. Ele não gostou do que ouviu, mandou prender aquele homem. Quando ele agiu assim, o braço dele ficou paralisado. Deus se mostrou fortemente ali. E todo mundo ficou sabendo. Porque o rei Jeroboão não voltava, não se humilhava nunca. E ali ele pediu para que aquele homem intercedesse por ele a Deus, para que ele voltasse, convidou para ir à casa dele, disse que o recompensaria e etc e tal. Naquele momento, a fama correu ao ponto desse profeta idoso aqui ficar sabendo e depois sair à procura desse homem, do chamado homem de Deus. Para o Jeroboão, esse homem disse, nem que você me desse a metade dos seus bens, eu desobedeceria a Deus. Nem se você me desse a metade dos seus bens, eu jamais faria isso. Jamais. O Senhor disse que não é para eu comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Para você ver o tanto que Deus estava contra aquele lugar, que ele disse para aquele homem, não come nem beba nada, que tudo está contaminado. Eu não quero que você coma, nem beba, nem volte pelo mesmo caminho, você segue em frente. E quando o Jeroboão o convidou, ele disse, não, nem que me desse a metade dos seus bens, eu desobedeceria a Deus. Eu iria contra a palavra do Senhor. Bom, Deus foi com ele, que coisa incrível. O que aconteceu se espalhou. Chegou até o profeta velho, que mandou selar um jumento e saiu procurando esse homem. Isso aqui você tem que prestar muito atenção. Você vê a disposição desse homem para ir atrás, a disposição do profeta velho,
para ir atrás do homem de Deus. Selou o jumento e saiu procurando até encontrar. Você vê que havia uma motivação diabólica. O diabo já tinha armado para ir contra o homem de Deus. Porque quando Deus é com a gente, as coisas acontecem, Deus se manifesta. Claro, você está fazendo o que agrada a Deus. O mal, ele quer tirar você da direção. E as pessoas precisam entender que o capeta, ele não vai aparecer para você chifrudo, com as garras, os dentes, o olho vermelho, soltando fogo pelas ventas, fazendo aquele movimento, porque você vai correr dele. O diabo, normalmente, ele aparece com uma boa aparência. Ele aparece bonito, ajeitado. Entendeu? Como uma coisa boa, às vezes até como a melhor coisa que poderia ter te acontecido. Como uma boa proposta. O diabo aparece de forma a agradar e a encher os olhos. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Ele aparece de forma a encher os olhos. Para te encantar. Ele não vai aparecer feioso, assustador. Você vai saber que é ele. Você vai fugir dele. Então, o profeta velho foi em busca de encontrar o homem de Deus. Até que achou. Para quê? Para tirá-lo da direção. Mas, quanto a isso, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. E o que você vai fazer diante das propostas e todas as armadilhas e projetos malignos? A ideia, a orientação é que você resista. É que você resista. Para o Jeroboão, que era o símbolo da idolatria, ele teve uma força, foi tão determinado e respondeu com tanta veemência: jamais. Ainda que você me desse metade dos seus bens, eu não desobedeceria a Deus. Agora, quando chegou aquele senhorzinho, idoso, certamente com uma fala mansa, se passando por alguém de Deus, que um anjo do Senhor lhe apareceu e deu a ele uma mensagem para ser entregue a esse homem, ao homem de Deus. Não é? Então vem aquele senhorzinho com aquela fala tão convincente, com argumentos tão convincentes. O homem de Deus, a princípio, disse: não, eu não posso fazer isso. Mas ele falou: não, mas eu sou profeta como você. E um anjo me apareceu e falou comigo que era para você voltar comigo. Quer dizer, só faltava um bom argumento. Infelizmente, algumas pessoas, elas permanecem fiéis e determinadas por um tempo. Para algumas situações, elas até são firmes e determinadas. Mas para outras, se tiver um bom argumento, argumentos que, no caso dela, podem atingir, chegar no ponto, que são convincentes, ela cede. Ela cede. Ela não está
convicta e totalmente determinada a permanecer obediente a Deus. Ela se deixa enganar. Foi isso que esse homem fez. Os argumentos do velhinho foram bons. Mas era tudo mentira para destruir com a vida dele. Tudo mentira. Tudo mentira. Quantas pessoas que estavam tão determinadas a agradar a Deus, a permanecer em Deus. Mas basta alguma coisa que seja, aos olhos dela, atraente, ou argumentos convincentes, para ela ceder. Ela não está totalmente focada. Deus tinha um grande projeto para o homem de Deus. Um sonho para ele. Uma obra com ele. E ele bloqueou. Ele destruiu. Era para ele viver. Deus não tinha plano de morte para ele. Deus não tinha derrotas para ele. Mas acontece que Deus esperava firmeza da parte dele. Fidelidade, ele foi infiel. Porque quando ele desobedeceu a Deus, ele foi infiel. Quando ele parou para ouvir outra voz, e uma voz que ele não sabia de onde vinha, ele não sabia quem era. Quem era o profeta velho? Ele nem sabia quem era. Não sabia. Por que ele parou para ouvir? Porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Qualquer um que bater na porta dele e dizer, e se colocar como de Deus, ele para ouvir, ele deixa botar a mão na cabeça dele, ele já começa a seguir, já muda a cabeça dele, ele não fica com a palavra. O homem de Deus tinha que ter ficado com a palavra. O homem de Deus tinha que ter ficado com a palavra. Deus já tinha lhe dado uma palavra. Mas tem gente que ele ouve uma palavra hoje, ele ouve amanhã. Cada dia, hoje ele crê nisso, amanhã já está mudando a cabeça dele nisso, amanhã está mudando naquilo. Deus deu a ele uma direção. Aparece alguém, não sei de onde nem para onde vai, bate lá e diz, eu vim aqui, eu tenho um recado de Deus para você. Ok, pode vir para orar, pode botar a mão na minha cabeça, recebo, vou, faço, já mudo de ideia. Já mudou de ideia. São imaturos, não são firmes em Deus, não sabem quem são em Deus. Porque se você souber quem você é em Deus, ninguém muda a tua cabeça, não. Ah, mas não muda mesmo. Eu sei quem eu sou em Deus, sei o que Deus tem comigo, sei para onde eu devo ir, e sei muito bem que o que Deus falou comigo, Ele não vai simplesmente mudar da noite para o dia. Ou em alguns minutos, algumas horas. Ele me deu uma direção Ele deu uma direção para a minha vida. Ele deu uma direção para a vida desse homem. E ele, de repente, ia mudar tudo em questão de minutos. Ele ia mudar. Deus já tinha dito, não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. Tinha dito para ele, tinha dado a ele a direção. Aí aparece um senhorzinho, não sei de onde, nunca vi, nunca ouvi falar. Só porque ele disse que é profeta, ele é? Não sei, não te conheço. A palavra de Deus eu conheço, você eu não conheço. E diz, Deus mandou você fazer tudo diferente do que ele tinha dito agora mesmo. E aí simplesmente você muda. Muda, pronto, mudei. Já mudou a
cabeça. Como é que Deus pode honrar essas pessoas? Não pode. Não pode. Não pode honrar. A vida deste homem foi interrompida pela desobediência dele. Tudo que Deus tinha para ele foi interrompido por causa da desobediência dele. Esse homem aqui, o profeta velho, simboliza tudo aquilo que tira uma pessoa da direção de Deus. Tudo aquilo que faz você sair da vontade de Deus. Tudo. Ele foi usado pelo mal. Ele mentiu. Ele disse que um anjo tinha aparecido e mandado ele lá falar para o homem de Deus que era para ele voltar e comer na casa dele, etc e tal. E era tudo mentira. Tudo mentira. E ele arruinou com a vida dele. Foi morto por um leão. A fama dele antes do homem de Deus que desafiou o Jeroboão, agora começa a correr, as pessoas que passaram, correram na cidade para contar que aquele mesmo homem estava estirado no chão, com um jumento e um leão do lado. O jumento não fugiu, o leão não comeu o jumento, não comeu ele, nada. Aquilo ali era só para mostrar, ó a cena. Jumento, cadáver e leão. O leão não estava com fome. O leão não queria nem comer o homem de Deus e nem o jumento. Aquilo era para mostrar para todo mundo. Ele desobedeceu a ordem do Senhor. O próprio profeta idoso disse isso. É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. Ele não falou nesse momento. É o homem de Deus que eu corri, procurei, cavalguei até achá-lo para enganá-lo. E ele foi fraco e se deixou enganar. Ele não disse isso. Ele disse, o homem de Deus desafiou a palavra do Senhor. E aí, não adianta agora culpar o profeta idoso. Ele já era um mentiroso. Ele já não havia mesmo nada para fazer com ele, não. Agora, o outro destruiu com a vida dele. Ele sabia o que fazer. Ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Deus tinha dado a ele a direção. Ele não tinha nada que ter parado para ouvir quem ele não devia. Tem gente que tem, e eu vou começar a ler as demais referências e vou provar isso a você. Tem gente que tem comichão, diz a Bíblia, no ouvido. Tem gente que não basta o que ele tem ouvido de Deus. Ele tem comichão. E quem procura acha. Tem gente que tem achado aquilo que não quer. Tem gente que tem achado que não quer. Quem procura, acha. Isso é bíblico também. Se você procura bênção, você acha. Se você procura problema para a tua vida, você acha também. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Ele tinha ouvido a palavra do Senhor. Muitas pessoas já ouviram muito bem o que devem fazer, que atitude tomar, qual o posicionamento que deve ser mantido. Mas é um comichão. Será que tem alguma coisa diferente? Será que tem? É porque não sabe quem é em Deus. Não tem maturidade nenhuma. Você pode ter 60 anos, você pode ter nascido dentro de um berço evangélico, está com 60, 70 anos. Se você até hoje não conhece a Deus de forma revelada, não teve um entendimento de Deus, como o próprio Paulo falou, eu conheci a Deus por revelação. Não foi ninguém que precisou ficar enchendo a minha cabeça, não. Inclusive, eu só fui a Jerusalém 3 anos depois para conhecer o Pedro. 3 anos depois que eu fui para conhecer o Pedro. Por quê? Porque quando o Senhor se revelou,
e disse o que eu tinha que fazer, eu conheci a Deus. E entendi que desde o ventre materno, você vai dizer, está escrito isso? Está escrito desse jeitinho. Desde o ventre materno eu tinha sido escolhido para pregar o evangelho. Um dia eu fui perseguidor da igreja, mas hoje eu levo a palavra. Eu sei qual o propósito da minha vida. E muitas coisas já estavam acontecendo na vida de Paulo, para ele poder achar que talvez aquilo não era bem daquele jeito. Mas ele conheceu a Deus por entendimento entendimento revelado, não religioso, não emocional, que qualquer um vem e vira a cabeça. Qualquer conversinha fiada já vira a cabeça. O senhorzinho com aparência de santo, bom, santo, santificado, purificado, vem e diz tudo aquilo que é contrário que Deus tinha falado para mim. Realmente eu posso seguir. Destruiu com a vida. Isso aí eu vi não sei nem quantas vezes. Profeta velho na minha casa, eu fui criada vendo minha mãe ouvir profeta velho. Eu tenho muitas coisas para agradecer a minha mãe, mas essa também, porque eu aprendi a reconhecer essa também. A primeira vez que disseram e profetizaram na casa da minha mãe, e eu ouvi, a primeira, e eu ouvi várias, que o meu pai ia morrer. Meu pai tinha por volta de 40 anos, o velho vai fazer 70 daqui a pouco. Está vivo até hoje. Entendeu? Romanos 6,16. Deus falou, por que não está acontecendo na minha vida? Porque não foi Deus que falou, filho. Porque foi o profeta velho. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Entendeu? E a sua vida anda para frente e não para trás. 6,16. Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte? Ou da desobediência que leva... do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Você é servo de quem você obedece. Você é servo de quem você obedece. Se o que te move é a emoção, é a religião, é o pecado, você é servo do pecado, da emoção. Você é escravo do pecado, da emoção, da religião. A quem você obedece? Você é servo de quem você obedece. Se você obedece a Deus, você é servo do Deus vivo. Se você obedece a outra coisa, você é servo de quem você obedece. E você tem que prestar muita atenção. O que move a tua vida? É a palavra de Deus? O que move a tua vida? É a palavra de Deus? Ou Deus te dá uma direção hoje e amanhã, ou daqui a pouquinho, aparece um profeta velho na sua porta, já mudou a tua ideia. Você liga a televisão, você ouviu alguma coisa mas peraí, Deus já te deu uma direção. Você está na direção? Você conhece a Deus ou não conhece? Qualquer coisa muda a tua cabeça? Já mudou? Mas será? Você já coloca em dúvida? Então você não tem conhecimento de Deus. Você não serve ao Deus vivo. Porque se você serve ao Deus vivo, você consegue reconhecer a sua voz. A ovelha ouve a voz do pastor. O Senhor é o nosso pastor. Se você não consegue reconhecer a voz de Deus para a tua vida, não há o que fazer. Não há o que fazer. O homem de Deus acabou com a vida dele. Quantas
quantas pessoas que eu já encontrei no fundo do poço. Porque um dia pararam de ouvir a Deus e foram ouvir o profeta velho. Foram ouvir coisas que só levam para a emoção, para a religião, para a escravidão. Você é servo de quem você obedece. Segunda a Coríntios agora, 11, 13 a 15. Segunda Coríntios 11. 13 a 15. Pois tais homens são falsos, apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar. Repete comigo, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, se você não tiver conhecimento de Deus revelado, se você não sabe quem você é em Deus, se você não tem maturidade em Deus, aparece o senhorzinho dizendo, eu sou profeta também. E um anjo me apareceu e mandou você fazer isso. Você crê? Pronto, já mudou a sua ideia. Eu acabei de dizer que o diabo não aparece feio para as pessoas. Ele se disfarça até de anjo de luz. E se você não está firmado na palavra, você pode olhar para algo que não tem nada a ver com Deus, que não veio da mão de Deus, como algo que seja bom, algo bom para você. Isso é para tudo, viu, gente? Isso é para tudo. Como eu disse, é para o pecado em geral, para religião, emoção, para tudo. Quantas vezes você sabe que uma coisa é pecado, mas ela parece boa, mas ela é boa para a tua carne, ela não é boa para o teu espírito. O teu espírito ela vai matar. Puxa, isso aí é tudo que eu pedi a Deus. Não, você não pode ter pedido algo que vai te destruir. Que vai te levar para o fundo do poço. Não é porque isso tem uma cara bonitinha, ou tem um jeito, ou parece isso que é bom, é aquilo. Se isso é contrário à palavra, vai te destruir. Pode ser doce como o mel, vai ficar amargo como o fel. Gálatas 1, 6 a 10. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Eu também me admiro. Às vezes eu vejo isso acontecer, eu falo, caramba, meu pai, que isso? É igual a gente aqui, você não fica admirado do homem de Deus fazer uma besteira dessa com a vida dele? Você fica, mas muitas pessoas estão fazendo com a delas. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda, vamos juntos, mais ainda, que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em outra tradução diga, seja anátema. Entendeu? Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam,
que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Se você não consegue dizer não, se você não consegue se posicionar em Deus com firmeza, você não pode dizer que você é um servo de Cristo. Tem gente que é fraco demais. É muito fraco, não devia ser. E ainda tem gente que gosta de se esconder atrás de, é que eu sou fraco mesmo, isso é feio. Não aceite isso para a sua vida. Isso é uma maldição. É que eu sou fraco mesmo. Como assim? Como sou fraco mesmo? Não, você não pode aceitar ser fraco. Você não pode permitir que pessoas perturbem a sua cabeça. Você tem que ter firmeza para parar e dizer, não, isso eu não aceito. Não, eu não vou me submeter a isto. Não, sinto muito, eu tenho a minha fé, não vou ouvir isso aí não. Não, eu já tenho a minha fé. Não vou ouvir isso aí não. De jeito nenhum. Não vou ouvir isso aí não. Isso falta em muita gente. Tem gente que até hoje, a cabeça dele é perturbada facilmente, é mudada facilmente. Tem gente que até hoje, qualquer pessoa põe a mão na cabeça dele. Deixa eu te falar uma coisa. Imposição de mãos é transmissão, transferência. Você pode transmitir, transferir, mas isso pode ter troca. Isso é uma troca, isso pode haver uma troca, acontecer uma troca. Depende do espírito. Depende do espírito. Depende do espírito. E às vezes você nem sabe que espírito não, é um senhorzinho. Ele disse que ele é profeta e ele disse que um anjo apareceu para ele. Então ele é de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, me virar do avesso. Não pode não, filho. Não pode não. Você não deve, isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Às vezes alguém está transferindo para a vida do outro, sabe-se lá o quê? Você não sabe que espírito há naquela pessoa de verdade. Você não sabe. É uma transferência. A transferência. E tem gente que tem uma necessidade de mostrar que a única maneira dele ser espiritual é se ele for usado por Deus. Escuta, você, a forma mais grandiosa de você ser usado por Deus é você obedecer a palavra na tua vida. Na tua vida. Na tua vida. Compreendeu? Na tua vida. Se você consegue obedecer a palavra na tua vida, você é um instrumento de Deus. É um instrumento. Mas as pessoas têm uma visão de ser usado por Deus, que muitas vezes aquilo é voltado totalmente para uma questão religiosa, emocional, e sei lá mais o que está ali. Ele precisa aparecer, não tem outro jeito para aparecer. Ele não sabe existir andando com Deus, sendo de Deus, vivendo o poder de Deus. Então, falou isso, falou aquilo. Esse homem aqui não podia ter ficado quieto no canto dele? Mas você vê que tem gente que ele sela o jumento, ele cavalga até encontrar o outro. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus. E aí, a pessoa que estava vencendo, estava na direção certa, ao invés
de parar e pensar, peraí, não, está errado. Não, sinto muito. Ele tinha que ter falado para aquele homem a mesma coisa que ele falou para Jeroboão. Acontece que Jeroboão era o símbolo do paganismo. Agora, o homenzinho ali era o profeta, o homem de Deus. E tem gente que se deixa enganar. Para algumas coisas ele consegue já detectar, não, aquilo lá não é de Deus. Mas para outras ele não tem discernimento. Precisa ter. Precisa ter. Precisa ter discernimento. E precisa mesmo. Eu tenho consciência. Vou ser muito franca com você. Eu imponho as mãos, porque eu tenho um propósito, para aquilo que Deus me chamou. Senão, de verdade, não sairia colocando a mão na cabeça de todo mundo, não. Ah, bom, por quê? Só tem algum... Não, porque não é ideia. Não é mesmo. Eu tenho um propósito, cumpro com ele, mas para isso, eu não vacilo. Eu sei que eu preciso de uma atenção contínua, de vigilância, de ter uma vida de oração de verdade, não de conversa, de verdade. De verdade. De ter uma vida com Deus de verdade, porque senão, se eu tiver mais fraca, o que tiver mais forte, pode ter poder. Está entendendo ou não? Opa! Você vacila para ver. Sem dois tempos, é transferência. Se o que está mais forte, eu estou mais forte, é uma coisa, mas se de repente eu estou mais fraca e o outro ali tá oprimido, aquela carga, aquela coisa, aquilo volta. Tem que ter cabeça. Eu imponho as mãos, abençoo, estou aqui, vou abençoar. É o meu propósito, é o propósito da minha vida. E sei que para isso eu preciso ter uma vida com Deus sem brincadeira. Porque ou eu cuido para não cair, porque senão o negócio fica pesado. Fica pesado. Fica pesado. E a gente tem que ter. Tem gente que não está nele, nem pensa. Se ele está botando, se estão botando na cabeça dele, o que estão fazendo. Ele não para pensar. O mundo espiritual é muito mais complexo do que esse mundo físico. Tem gente que brinca com o mundo espiritual. E com o mundo espiritual não brinca não, viu? Não brinca não, porque realmente o mal veio só para matar, roubar e destruir. E se você abrir uma brecha e ele entrar, ele não faz outra coisa. Ele não faz outra coisa. Não faz. Ele não faz outra coisa. Então, eu conheci uma mulher que ela chegou num estado, ela era desse tipo que ela gostava de dizer que desmanchar macumba era com ela. Sabe como é que eu peguei essa mulher? Botava a mão na cabeça de todo mundo e profetizava para um e desfazia não sei o quê. Diz ela que desfazia. Ia lá para desfazer a macumba. Eu peguei essa mulher na cama, evacuando na cama, porque ela não dava conta de levantar da cama. Irmã, Deus está me provando. Não, é o teu espírito, minha senhora. Para começar, a primeira coisa que eu disse, a senhora não for abrir a mente para ouvir o que eu tenho a dizer para a senhora, não adianta. Não adianta. Não adianta, não tem o que fazer. Ah, então a senhora não acha que é Deus? Não, minha senhora, não é Deus. É que a senhora precisa ter um encontro com Deus, a senhora precisa nascer de novo. Não, mas Deus me usa, muitas pessoas já foram curadas por mim. Isso não significa nada. Nada. Nada.
Se naquele momento você disse, em nome de Jesus, seja curada, aquela pessoa creu, ela pode ser curada. Isso também não significa que ela vai ser salva, e nem significa que a senhora vai ser salva, e tal, olha a situação da senhora. Sabe por que uma pessoa estar evacuando na cama, porque não dá conta, não tem como levantar? Parece triste isso. Numa das situações que foi, faziam 3 dias que ela estava na cama com fezes. E não tinha quem. A família já tinha, ela decepcionava, tinha essa religiosidade toda. E muita gente já não tinha paciência, estava sozinha. Ela estava sozinha. Mas nós tínhamos obreiros que sempre tivemos, que foram lá dar banho, arrumar. E eu fui orar por ela. Falar com ela, aliás. Primeiro falar, porque não adianta orar se a pessoa não entender. Porque era considerada e parava. O telefone dela tocava. A irmã fulana, pode, que eu queria que ela orasse por mim. Por quê? Porque ela tinha mania de entregar os recados dela. Está errado. Ela precisava cuidar dela, ter um encontro com Deus. Foi a maneira que ela encontrou para existir. Foi a maneira que ela encontrou para existir. Às vezes aparece um que pergunta, a senhora não acredita nisso, naquilo? Olha, eu acredito na palavra de Deus, eu creio no que diz a Bíblia. Pode acontecer de Deus se manifestar, mas nos dias atuais eu estou bem cética. Bem cética. Sou franca a dizer. Estou bem cética em várias coisas. A minha experiência me leva a dizer a você, olha o que diz a Bíblia, vamos possuir o que diz a Bíblia. Eu vejo o que diz a Bíblia. Primeira coisa que eu faço é ler o que diz a Bíblia e diz, olha aqui, a Bíblia está dizendo isso, possua isso. Essa é a palavra de hoje para você, possua isso, é o que Deus tem para você hoje. Se você crer, vai acontecer, porque aqui estão os pensamentos de Deus para nós. Essa aqui é a palavra, é a profecia. A palavra quer dizer profecia para a tua vida. Por que muitas pessoas hoje não querem Jesus? Já estão, como eu ouvi outro dia, vacinadas contra Jesus. Porque muitas conhecem esse evangelho da meninice, da religiosidade, daquilo que envergonha, que escraviza. Olha, se você entrar na internet, você vê cenas que você quer entrar debaixo da cama e não sair de lá. Cenas de religiosidade, de todo tipo de emocionalismo e desequilíbrio, desequilíbrios assustadores, vergonhosos. De dar vergonha, mais vergonha de você entrar debaixo da cama e não sair. Vergonhosos. Tudo que se possa dizer de coisas que só envergonham. Envergonham. Então, se as pessoas ficassem com a palavra, o que você precisa para vencer? Da palavra. Se você viveu o que diz a palavra, você não precisa de mais nada. O resto. Você vai ter paz, alegria no teu espírito, uma vida de conquistas. Temos batalhas, mas vamos vencendo. Então, precisa pensar. Não agradar homens... Ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo do Deus
não seria servo de Cristo? Aprenda, se for necessário, coloca limite, cuidado com o que você deixa entrar na tua vida, na tua casa. Cuidado com a sua vida em Deus, cuidado. Eu lhe aconselho isso. Eu conheço Deus, conheço a vida, conheço pessoas, estou há anos no Evangelho, e tudo que você me perguntar, vai ser muito difícil eu não ter visto. Muito difícil eu não ter visto. Eu já vi as coisas mais macabras. Por exemplo, eu já contei aqui de uma moça sair pelo corpo. Tudo que você pensar de metal. Agulha, prego, parafuso. De feitiço. E era do quê? De uma casa de gente religiosa. E essa coisa macabra. 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 Então, aquela religiosidade toda, aquela posição de que Deus use, que tudo aquilo que estava acontecendo era uma luta. Não, aquilo era falta de preparo espiritual. E aí foi feita uma obra de magia negra contra essa moça, que eu nem lembro se foi o namorado, se foi a nova namorada do rapaz, alguma coisa assim. Pegou na moça, mas o negócio, a moça... As cicatrizes que ficou, não sei como está essa moça até hoje, mas enorme, porque saía dela. Como é que explica um negócio desse? É obra maligna. Mas não estava em Deus, não era de Deus, a mãe não era um instrumento, não sei. Se diz, gente, mas não está com a palavra. Muitas dessas pessoas não sabem nem o que diz a Bíblia. E aí o que acontece? O mundo espiritual trabalha contra e vai matando a vida da pessoa aos poucos, na miséria, na doença, na desgraceira danada. E tem que se tomar cuidado. Você precisa usar a tua cabeça. Eu sempre digo, apele para a sua inteligência. Apela para a sua inteligência. Hoje pode ser que tenha pessoas aqui que não gostam, não aceitam. Eu sinto muito, mas como digo, o Paulo disse, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu não estivesse procurando agradar a Deus, não seria servo de Cristo. Se eu não estivesse procurando agradar a Deus, não seria servo de Cristo. Então, eu quero que a sua cabeça seja tua mente seja livre. E que não haja escravidão. E há coisas que entram, e para sair eu sei que dá muito trabalho. A pessoa se volta, quando nós pregamos um evangelho como esse, tem gente que se volta gravemente, terrivelmente contra a gente. Porque entrou, não aceita. Já entrou, não aceita. Mas isso não vai mudar o que é verdade. Colossenses, e a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça, né? Oportunidade para ouvir, tem. Aí o que vai fazer com o que está ouvindo, cada um é que tem que saber. Colossenses 2, 1 a 4, principalmente o 4. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu vou ler agora o 2 na tradução Almeida. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, em amor, e enriquecidos da plenitude, da inteligência, da plenitude
da inteligência, para que sejais enriquecidos da plenitude, diga comigo, da plenitude, da inteligência, de novo, inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo para que ninguém, diga comigo, ninguém, os engane com argumentos que só parecem, de novo, só parecem convincentes. 2 Timóteo. Parece que é de Deus, mas cuidado. Segunda Timóteo 4, 2-4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. É isso que nós temos que fazer. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira, ou em outra tradução, na Almeida diz, tendo comichão nos ouvidos. Tendo comichão nos ouvidos, na Almeida, ou na NVI, corrigida, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Voltando-se para mitos, ou em outra tradução, fábulas, coisas que não são verdades. Aquilo que não é verdade. Então, muita gente, tendo coceira, comichão nos ouvidos, se volta para aquilo que não é verdade. Não é verdade, mas os argumentos são convincentes, é o que ele quer ouvir, sei lá o que quer, está procurando o que não perdeu, e encontra engano. E para encerrar, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Coloque-se em pé, a mão no coração.